Ele é de Belo Horizonte, pedagogo por profissão e escritor por paixão. Há mais de 10 anos se dedica à missão de despertar o interesse pela leitura em professores e estudantes no Distrito Federal. No primeiro bloco do Iluminuras eu vou conversar com Geraldo Costa. Conhecido como animador de leitura, foi da paixão pelos livros e da dedicação ao trabalho pedagógico voltado para a diversidade cultural que nasceu o livro A Ilha do Crocodilo, Contos e Lendas do Timor-Leste. A obra acaba de receber o Prêmio Jabuti 2013, terceiro lugar na publicação infantil. Geraldo Costa acredita que a leitura abre portas para o aprofundamento de valores morais do conhecimento de si mesmo e do mundo. Geraldo, como que começou a sua relação com a literatura? Eu sou um contador de histórias. Há muito tempo atrás sou professor também, sou educador e gosto muito de contar histórias. Desde sempre, praticamente, desde que me conheço por gente, sempre me encantou ouvir contar histórias. Mesmo de reunir mesmo roda de pessoas, de adultos, de crianças para contar história. De repente comecei a querer colocar no papel essas histórias, né? Tanto que os livros, as poucas coisas que escrevi, é possível perceber uma certa marca de oralidade, como se eu tivesse mesmo com uma roda de pessoas perto, contando a história. E aí você começou a colocar no papel, teve a experiência internacional aí no Timor-Leste e hoje temos aqui a Ilha do Crocodilo, resultado de um trabalho seu, né? Isso, por muito tempo coloquei no papel para uso didático e para uso cultural. Trabalhei muito tempo com programação cultural de rádio educativa, e praticamente contava uma história todo dia, né? Então não contava tal qual eu ouvia, fazia toda uma adaptação com o meu estilo pessoal, mas nunca me passou pela cabeça a ideia de escrever, de ser mesmo escritor de literatura, nem tão pouco de literatura infanto-juvenil. No Timor-Leste, como você mencionou, apareci lá no Timor para trabalhar com a formação de educadores. O país estava recém-independente, então me convidaram para trabalhar com a formação de novos professores e de formadores de professores para aquela nação jovem onde estava tudo por reconstruir. Uma das coisas que eu insistia muito era a necessidade de incentivar a leitura no meio da meninada. Só que eles ficavam um pouco perdidos quando eu orientava. Porque não existia literatura infantil. Não tinha livro, e muito menos livro, o conceito de livro voltado para a criança, né? Praticamente era inexistente, né? E quando tinha algum livro, era livro chegado do estrangeiro em língua indonésia, inglesa, portuguesa. E o português, apesar de ser língua oficial, ele ainda é pouco dominado. Então começamos a sentir a necessidade de uma leitura também em línguas locais. Começamos a fazer produções mimeografadas mesmo, para uso em sala de aula, produções bilíngues. E o único material que a gente pensou para ficar uma coisa bem nacional, bem do Timor, era a tradição oral do lugar. Então foi um encontro assim de apaixonar mesmo, da minha parte, com a cultura, com a oralidade do Timor, que tem uma estética muito bonita, muito cativante. E aí você começou a colocar então essas histórias do folclore da região no papel, e aí resultou no livro para eles e também o nosso aqui. Depois de muito usar em sala de aula, né, material mimeografado, e resolvi colocar os que eu achei mais bonitos no papel, contando do meu jeito, com o meu estilo pessoal de contador de história que sou. E de onde veio o título, A Ilha do Crocodilo? A Ilha do Crocodilo é o título do último conto do livro, que é justamente o mito maior do país, que diz que o país foi um crocodilo antes. Crocodilo que foi se virando lentamente, para morder a perna de um menino que estava montado em cima dele, e depois se arrependeu e voltou para a posição. Ao voltar para a posição, já velho e enferrujado, ele foi ficando duro, transformando-se em pedra. E aí virou a pedra e terra, árvores, toda a paisagem, virou de fato a Ilha de Timor. Vamos aproveitar então para conhecer um trechinho do livro A Ilha do Crocodilo. Era uma vez, há milhares de anos, quase no começo deste mundo, um grande crocodilo que vivia no pântano muito isolado. De tão velho e cansado, o avô crocodilo já não conseguia mais apanhar bichos para comer. Além disso, onde ele morava, já quase não havia mais comida. Por isso ele resolveu ir um pouco mais longe em busca de alimento. Foi andando bem devagarinho, arrastando seu enorme corpo e entrando pela floresta. De repente o menino o avistou e falou meio que para si mesmo: Coitado do avô crocodilo, tão velho e tão lento, quase não enxerga.
É verdade, meu neto, disse o grande animal, que ouvia muito bem. E eu estou morrendo de sede. Você sabe onde posso encontrar água? Claro, avô, vou levá-la até um riacho de água bem limpa e fresca. E assim o menino colocou sua mão na cabeça do bicho e o guiou com toda a paciência. Geraldo, como que você avalia a literatura nacional hoje? Acho que o Brasil é um dos lugares de destaque da produção literária. Acho que temos grandes autores, tanto clássicos quanto contemporâneos. Acho que tem um movimento, uma produção literária boa, interessante no Brasil, inovadora, um experimentalismo sério. E me parece rica, criativa a produção literária brasileira. E a literatura nacional infantil, assim, falta alguma coisa? Eu acho que é das melhores do mundo. É? Acho. Mas? Nós temos pelo menos 2 escritores brasileiros que são ganhadores da maior premiação de literatura infantil do mundo, que é o prêmio Hans Christian Andersen, a Ana Maria Machado e a Lídia Boyunga Nunes. Então, nossa literatura é internacionalmente reconhecida como boa literatura, a boa literatura infantil, infanto-juvenil do Brasil. Temos excelentes autores. Esse é o seu primeiro livro, já vem outros? Quais são os seus projetos aí para o futuro? Estou pensando de seguir mesmo este veio das culturas distantes, né? Quero passear um pouco pela África subsaariana, colher alguma coisa ali daquela cultura dos griots, dos contadores de história, famosos ali na África abaixo do Saara. Penso também em passear um pouco pelo nosso Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas. Ali há também um veio de tradição cultural muito rica. Gosto dessa parte da tradição oral, da cultura popular. Mesmo porque você tem a experiência também de ser contador de histórias Isso, em rádio. talvez o fato de ser contador de história me fez ficar ligado a essa raiz da cultura popular de uma maneira muito forte. Agora, como que se dá essa formação de educadores? Como que você convence um professor, uma escola, a ler determinado livro, ter acesso a determinada cultura? Antes de tudo, evitando o moralismo, né? Ler não é obrigação, né? Você é professor, você tem obrigação de ler, porque isso é uma incoerência. Não gosto de entrar por aí, porque não é por aí. O livro fala muito ao coração, fala muito ao prazer, ao sonho, à imaginação. E isso todo mundo tem dentro de si. Todo professor quer sonhar, quer imaginar, quer alimentar a fantasia, quer transfigurar a realidade, isso a literatura faz. Então, trabalhar muito com o coração do professor, com o desejo de sonho. Então, a gente faz muita oficina de formação de professores voltadas para despertar o gosto de ler, para realmente fazer o professor ficar apaixonado pela literatura e, de modo geral, temos sido muito bem-sucedidos nisso. Professores realmente saem das oficinas encantados e com o compromisso de passar a ler mais. Isso é uma coisa que me recompensa muito, me faz muito feliz. Perceber que eu consigo dar esse toquezinho mágico, né, de despertar. Olha, ler de fato é bom, ler de fato alimenta a fantasia, de fato faz a imaginação acontecer e me faz bem. E qual a importância para a criança brasileira conhecer aí histórias de outras terras, né? Como você disse que pretende escrever sobre a África, já escreveu aí sobre o Timor-Leste. Qual a importância? Há um ditado lugar comum dos antigos, lá dos interiores do Brasil, né? Que o homem precisa ser viajado ou lido, né? E claro que ler é uma maneira de viajar. Me parece interessante isso no sentido da perspectiva multicultural. Acho que quanto mais você passeia os olhos pelo mundo, no sentido de perceber a realidade humana a partir de outros pontos de vista, de outras perspectivas culturais, isso te dá um enriquecimento como pessoa humana. Dá uma sensibilidade como habitante de um planeta único, né? Somos todos habitantes do mesmo planeta, então isso faz perceber a nossa humanidade comum e faz perceber a criatividade que existe no mundo, né? A riqueza de possibilidades, de criação, de costumes, de visões de mundo, a riqueza de modos diferentes de se relacionar um com o outro. Quer dizer, ter morado fora me ajudou nesse sentido de perceber a beleza do mundo, o colorido do mundo. Quais os livros seriam praticamente obrigatórios aí para as crianças, o pessoal do ensino fundamental? Qual o caminho aí para conhecer, para despertar esse gosto pela literatura? Obrigatoriamente, em primeiro lugar, Monteiro Lobato. Acho que botar a criança em contato com Monteiro Lobato, ainda que a criança não consiga ter um acesso direto àquela linguagem,
lobatiana, tal qual ele escreveu, mas pensar em degraus, que ajuda a criança pouco a pouco a chegar aí. Depois os grandes escritores da literatura infantil, João Rufino dos Santos, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ricardo Azevedo, os autores realmente que têm marcado a trajetória da literatura infantil brasileira. Por esse caminho você chega a outros autores aí na vida adulta com essa paixão. E até mesmo há quem discuta o conceito de literatura infantil dizendo literatura infantil é aquilo que a criança gosta de ler, ela pega na estante e lê não que tenha sido feito para ela, né? Então tem casos assim, por exemplo, do Antoine de Saint-Exupéry, que escreve a princípio para adulto, para todo mundo, e todo mundo, a meninada fica curtindo o Pequeno Príncipe, né? Eu conheço meninos que com 8 anos de idade, que se apaixonaram por Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, acho que abrir o leque o máximo possível da literatura e deixar a criança mesmo ir avançando dentro da literatura e a gente acompanhando, tentando achar aquele texto que toca o coração da criança, ser um pouco tutor. Nesse primeiro momento em que a criança se apaixona pelo livro, a gente faz muito isso nas oficinas, é preciso uma tutoria para acompanhar, para adequar, para perceber que isso aqui cativa, que isso aqui toca o coração do menino. E acompanhando e fazendo esse parto. Geraldo, e que obras foram marcantes para você? A literatura brasileira clássica, né? Desde Machado de Assis, Arthur de Azevedo. Gosto imensamente de Lima Barreto. Gosto de todas as obras dele. A turma modernista toda, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Gosto muito do Monteiro Lobato, já entrando na área da literatura infantil. E em termos de escrever e contar histórias para a criança, sou sobretudo influenciado pela tradição dos contos populares, tradição oral de contação de histórias. E a literatura do Timor-Leste também? Tem alguém para indicar? Que leitura Aquilo é essa? É uma coisa muito incipiente ainda, né? Nós podemos dizer de autores timorenses, talvez uma meia dúzia. Tem um autor muito bom que é o Domingos Souza, Histórias da Resistência Timorense, que são crônicas acerca de todo aquele processo de invasão indonésia, da reação dos intelectuais da época, dos estudantes universitários. Me parece um cronista muito bom. Gosto do estilo do Domingos Souza. Alguma coisa, mas ainda incipiente. O Xanana Guzmão, que é o presidente atual, não me lembro se é o presidente ou o primeiro-ministro, me parece que é o primeiro-ministro do Timor. Ele tem poesias também, me parecem muito bonitas, mas tem alguma produção incipiente, mas ainda é algo que precisa crescer. Geraldo Costa, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço a oportunidade de partilhar os sabores da nossa literatura. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com o Procurador de Justiça aposentado do Estado de São Paulo, Renan Severo. Não saia daí. Ele fez carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo. É o autor do livro Introdução ao Estudo do Direito. Escreveu várias teses e artigos sobre teoria geral do direito. A escolha do curso veio na adolescência, quando frequentava o escritório de advocacia do pai. Eu converso agora no segundo bloco do Iluminuras com o advogado Renan Severo. Como que começou essa sua paixão pelos livros? Seu pai exerceu grande influência, né? Forte. Não é? A gente havia mudado para Matão e ele continuou em São Paulo, né? Matão no interior de São Paulo. Ele continuou em São Paulo estudando Direito e lá eu me alfabetizei. Então ele mandou um recadinho que assim que eu escrevesse uma cartinha, ele me mandaria um livro. Como ele lecionava também matemática, ele me mandou a Aritmética da Emília do Monteiro Lobato. E aí já foi aquele entusiasmo, aquela paixão, porque todo aquele colorido do Lobato, né, aquele rinoceronte que funcionava como lousa, a bonequinha Trivida, o Visconde Sabugosa, meio pedante, né, aquilo já deixou a gente apaixonado, né. A gente compartilhava a leitura eu lia, minhas irmãs não eram alfabetizadas ainda, minha mãe lia para elas, isso é muito importante, pai lê, mãe lê para a criança e tal. Então foi criando aquele clima adequado para você gostar de ler, gostar dos livros, né. Que é interessante que a paixão pelo livro é até física, né? É física. Eu tenho o meu Kindle, mas não tenho aquela relação assim tão afetiva como um livro, né? Agora, seu pai influenciou também no gosto pela leitura e também na profissão jurídica. Na profissão jurídica. É engraçado isso. Ele gostava de contar os casos dele, né? Então aquilo já me atraía.
É uma pessoa que tinha, até por ser também professor de matemática, uma capacidade de argumentação muito cerrada, muito rigorosa, né? E aquilo me seduzia, meio sem saber bem o que era aquilo, eu ficava prestando atenção naquilo e tal. Ali pelos 14 anos eu passei a frequentar o escritório, né, dele. E aí dali a pouquinho eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou. Né? E aí fui, prestei vestibular e fui embora para a área jurídica. Né? Fiz a carreira toda do Ministério Público. Né? Comecei como promotor de justiça no interior, e é uma escola, é uma grande escola. Aí fiz a carreira até chegar na capital, depois fui promovido a procurador, funcionei em segunda instância. Eu gostei mais da primeira instância. A segunda instância é mais paradona, o teu dinamismo aparece mais na primeira instância, né? E aí me aposentei. E paralelamente a isso, a partir de um certo momento, passei a lecionar. Paixão, tenho paixão por lecionar, né? É uma coisa que eu brinquei, esses dias eu dei uma aula, eu já estou aposentado, mas dei uma aula a convite. E eu falei, eu sou dependente psíquico, estou em tratamento. Agora, é apaixonante mesmo. Foi a partir daí que surgiu o seu primeiro livro? Foi. O direito, ele se liga com a literatura em vários níveis. Se você prestar atenção, vamos pensar primeiro no direito enquanto um conjunto de normas, né, que regulam a nossa vida. Se você é um indivíduo que tem o hábito da leitura dos grandes nomes, dos grandes literatos, você vai começando a escrever melhor, não é? Tem um romance famoso do Thomas Mann, e tem um personagem adorável, um humanista chamado Settembrini, e o Settembrini diz assim, uma coisa mais ou menos assim, ele diz assim, escrever bem é quase pensar bem, e daí para agir bem é só um passo. Né? Então você vê que quando a pessoa vai tomando aquele entusiasmo pela literatura, ele vai se aprimorando na arte de se comunicar. Todos nós sabemos que é uma tortura horrível ler uma lei mal feita, uma lei sem estilo. Né? O velho Clovis, que foi o autor do Código Civil de 16, ele era muito preocupado com a clareza, com aquela coisa, é tão gostoso, né? Não assim uma coisa pedante, né? Pedantismo não tem nada a ver com isso, mas a linguagem singela e clara, né? Então isso é um lado que você está ligando a literatura, de certa maneira, com o direito positivo, com o direito que está em vigor. Mas também o conhecimento jurídico, e aí eu costumo dizer que é uma via de mão dupla. Tanto a literatura pode influenciar o direito, como o inverso. O direito influenciar a literatura. Se deixa eu explicar? Com certeza, as palavras são suas. Então, se você... Sobre a questão da literatura influenciar o direito, é tudo muito mais fácil. Né? Nós trabalhamos com a linguagem, está tudo no nível da linguagem. Não é? Então, nós já temos essa coisa em comum. Não é? A literatura e o direito estão trabalhando com a linguagem. O conhecimento jurídico, se é ciência ou não, não interessa discutir aqui, mas o conhecimento jurídico é um conhecimento sofisticado, milenar, multimilenar, e é um conhecimento que não tem, no entanto, uma linguagem formalizada, como física, química, etc. Então, a clareza que vem daí, na exposição de um livro, por exemplo, um livro didático, é muito importante. Né? Agora, você quer ver o inverso, tem um filósofo alemão de grande importância, Hans-Georg Gadamer. Este filósofo elegeu a hermenêutica, quer dizer, a teoria da interpretação jurídica, como modelo para a interpretação literária. E como que se dá essa... Veja, quando ele na sua reflexão, ele mostra que um texto jurídico, né, é um texto. Ele foi escrito, digamos, há 40 anos. Não é? Essa lei não foi revogada, ela perdura. Nós temos inumeráveis leis com 50, 60 anos que estão aí. Você não pode ler hoje um dispositivo de um código como se lia há 50 anos. Porque todas as circunstâncias de fato que estão em volta mudaram, a sua percepção de valor mudou, você vai ler de uma outra maneira. E ele fala, e isso é uma contribuição da hermenêutica jurídica, porque isso é pacífico em hermenêutica jurídica, que você relê com seus olhos de hoje, não é? Isso é uma contribuição extraordinária da jurídica, porque também a obra literária você tem que ler de novo. Né? Então isso é uma coisa interessantíssima, e este filósofo alemão, Gadamer, que abriu essa picada. Muita honra para nós juristas, né? E aqui ele falou, olha, é paradigmático, é modelo a hermenêutica
jurídica para as outras hermenêuticas, não é? As outras, a hermenêutica literária, a interpretação da poesia, não é? Então é muito interessante isso, né? Você pensar. Agora, falando da hermenêutica, você que está escrevendo um livro, quando que ele deve sair aí do papel e passar nas prateleiras? Escrever é muito complicado, não é verdade? Porque você escreve, aí você olha e fala, não está nada bom isso aqui, né? Reescreve. Eu tenho esperança de dentro de uns 7, 8 meses soltar, não é? Mas eu brinco, tem uma amiga minha que me pergunta sempre, como é que está o livro? Eu falei, está empacadinho na página 45. E pretende ter quantas páginas? Porque quando às vezes você chega, mais ou menos umas 250 por aí, quando você chega num tema que também para você é intrigante, é cheio de interrogações, você demora ali, né? Você demora. Então, um livro é demorado mesmo, né? Não tem, né? Mas eu tenho esperança, né? A esperança é uma constante na literatura e no direito. Justamente. Né? Então, essa percepção, essa sensibilidade, a literatura aguça. Aguça. Então, eu exemplificava, quando a gente conversava informalmente, com o Camus, com o João Baldo Ribeiro. Quando eu era jovenzinho, começando a minha carreira, comecei com 25 para 26 anos, como promotor no interior, não tinha experiência de vida ainda, né? Não dá tempo de você ter experiência de vida, mas o amor pela literatura já me ajudava nesse campo, porque eu tinha uma certa sensibilidade, que não era mérito nenhum, mas era fruto de procurar compreender, eu atuava, claro, no meu país e entender o brasileiro, entender, isso é muito importante. E quando a dimensão do problema ultrapassa, transcende o teu país, porque somos todos seres humanos, né? Esses grandes autores, como o Camus, eu gosto muito do português Saramago, gosto muito dele. Acho que um dos grandes livros da literatura contemporânea é o Ensaio sobre a Cegueira, né, que dá uma forte sacudidela na gente, né, que se você é um juiz, um promotor, um operador do direito sensível, isso vai influir em você, não tem como. Não é? Mesmo porque não dá para ter tantas experiências de vida não, assim, não e a literatura dá essa oportunidade. Exato, né? É uma oportunidade, porque ela te instiga, não é? Provoca reflexão, provoca observação. Então, este lado eu acho até mais importante que aquele mais formal, digamos assim, né? Muito importante. Então vamos aproveitar a oportunidade e conhecer um pouco mais de Albert Camus. Albert Camus nasceu na costa da Argélia, em Mondovì. Camus perdeu o pai muito cedo e passou parte da sua vida na casa dos avós. Apesar de viver uma infância pobre, ela foi marcada por uma forte felicidade ligada à natureza, período que ele narra na obra O Avesso e o Direito. Sua mãe trabalhava lavando roupa para fora para ajudar com as despesas da casa. Durante o segundo grau, ele quase abandonou os estudos devido aos problemas financeiros da família. Mas um professor viu que Albert poderia ir mais além e o apoiou, e ele conseguiu terminar os estudos, se formou em filosofia. Em agosto de 1949, o escritor visitou o Brasil, acompanhado de Oswald de Andrade. Participou de festas populares e de um ciclo de conferências sobre cultura popular. Camus morreu em 1960, vítima de um acidente de automóvel. Agora, Renan, você também escreve, né? Além dos livros, o livro que está por vir, o livro que já está publicado, você também escreve crônicas. São crônicas nonsense que eu escrevo para o meu círculo. Nada, eu vigio muito para aquilo. É uma grande brincadeira, né? Mas eu absolutamente não me julgo no direito de fantasiar-me de escritor, porque eu não sou escritor. É mais uma coisa assim de nonsense com o meu círculo de amigos e tal. Você sabe, amigo é sempre generoso com a gente, né? Então eles gostam, manda uma crônica e tal, de vez em quando eu mando, né? Mas de que temas você trata nesse círculo de amigos? Olha, ironia com a nossa profissão. Às vezes eu brinco um pouco com a nossa profissão, às vezes com o dia a dia, às vezes com os acontecimentos políticos, mais uma brincadeira do que uma coisa séria, né? Mas por que não publicar? Acho que seria muita pretensão, né? A gente deve nunca se esquecer de olhar um pouquinho no espelho e ir com cuidado, né? Então, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia.
Renan Severo, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu agradeço, foi muito agradável estar com vocês. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos mais um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!